Olá! Hoje apresentaremos o texto 2 da disciplina Corporeidade e Ludicidade, curso de Pedagogia do Instituto de Ciências da Educação, Universidade Federal do Pará. O título do artigo é Atividades Lúdicas e Escola, subtítulo Resgatando o Prazer de Aprender, autoria professora Eliana Guiar. Objetivo geral: analisar a importância das atividades lúdicas para a educação escolar. Os objetivos específicos: refletir sobre como as escolas concebem as atividades lúdicas, mostrar como as atividades lúdicas facilitam a aprendizagem e apresentar as causas que dificultam a inclusão dessas atividades em sala de aula, na página 93. Na página 93 a 94 é apresentada a justificativa. Essa pesquisa ela é importante devido à necessidade de se discutir as concepções das pedagogias mais tradicionais que desconsideram o caráter educativo das brincadeiras, partindo da visão dicotômica entre o estudar e o brincar, o sério e o não sério. O lúdico não é apenas coisa de criança. O processo ensino-aprendizagem deve ser lúdico também para quem ensina. Na página 94, temos a seção 1, intitulada O Lúdico, a Criança e a Cultura. Qual é o conceito de lúdico? No senso comum, temos o exemplo do dicionário Aurélio. Lá está escrito que lúdico é referente a ou que tem o caráter de jogos, brinquedos e divertimentos. Para nós, lúdico é tudo aquilo que dá prazer. Não apenas o brincar, mas o estudar também deveria ser prazeroso. O ler, o escrever, além do brincar. Um outro fator é que, apesar das atividades lúdicas, como os jogos e as brincadeiras, fazerem parte de todas as culturas e de todas as épocas, elas são anteriores à cultura. Na verdade, podemos considerar que o lúdico faz parte primeiramente da natureza, tendo em vista que os jogos e as brincadeiras ocorrem também no mundo animal. O Izinga, 1999, nos fala que o jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta pressupõe sempre a sociedade humana. Os animais não esperaram que os homens os iniciassem na atividade lúdica. Os animais brincam, tais como os homens. Página 94. As diferenças entre os jogos dos animais e dos humanos está na capacidade que nós temos em criar e no significado que damos a esses jogos. Devemos ainda ressaltar que a criança não é apenas um ser passivo, reproduzindo a cultura vigente. Ela também participa ativamente e, como os adultos, cria elementos novos que integrarão a sua cultura. Podemos dizer que há uma cultura infantil gerada pelas próprias crianças, na qual apenas elas participam da sua elaboração. Como exemplo, os jogos tradicionais infantis, que são passados de gerações de crianças mais velhas para gerações de crianças mais novas. Página 95. Kishimoto destaca 3 características dos jogos tradicionais. O primeiro é que o conhecimento é ensinado por meio da oralidade, da mesma forma como ocorre na cultura popular. O segundo aspecto é o anonimato das criações,
pois não existe autoria conhecida. E, por fim, a universalidade, pois as crianças de povos antigos e distintos, a exemplo da Grécia e do Oriente, brincaram de amarelinha, empinaram papagaio, entre outros tantos jogos que ainda hoje, mesmo recebendo novos conteúdos que modificam a sua nomenclatura ou suas regras, ainda mantêm as suas estruturas iniciais. Na página 97, temos a seção 2, o lúdico e suas concepções na educação escolar. Como a sociedade privilegia mais a razão, a escola também o faz, e ser objetivo, sério, é não dar espaço para o riso, o barulho que acompanham as atividades lúdicas. Assim, vemos na educação escolar 3 concepções sobre o lúdico, segundo Kishimoto. A primeira é o lúdico como recreação. Nessa concepção tratada aqui, as atividades lúdicas aparecem como atividades de relaxamento. Elas não se encontram presentes nas salas de aula, apenas nos intervalos entre elas. A segunda, o uso das atividades lúdicas para favorecer o ensino dos conteúdos escolares. Essa concepção surge a partir do Renascimento, que vê a brincadeira como conduta livre, que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. E, por fim, temos as atividades lúdicas como meio para diagnosticar a personalidade infantil. Acreditamos que isso ocorra porque durante essas atividades o racional deixa de controlar os sentimentos e movimento. Desse modo, as pessoas deixam aflorar a sua verdadeira personalidade. Na página 98, temos a seção 3, a importância das atividades lúdicas para o processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, tratamos do conceito de jogo educativo. O jogo educativo é quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto, com vistas a estimular certos tipos de aprendizagem. A brincadeira ela existe, mas com o objetivo de se educar, de se ensinar algum conteúdo. Aspectos positivos do jogo educativo. O primeiro é que esses jogos facilitam a avaliação da aprendizagem. Ao mesmo tempo que a criança está jogando, o professor já está avaliando se ela está aprendendo ou não. O segundo é que ela participa ativamente do seu processo de ensino-aprendizagem e essa participação desenvolve sua autonomia, sua criatividade, ela aprende fazendo. O terceiro aspecto é a motivação em repetir a atividade. Mesmo quando já aprendeu, a criança quer continuar repetindo e, com isso, ela não esquece o que foi aprendido. O quarto aspecto é que esse processo de repetição leva à aquisição e prepara também para o desenvolvimento de outras habilidades. Se as atividades lúdicas são importantes para a aprendizagem das crianças, por que dificilmente elas estão presentes nas escolas? Apresentamos aqui alguns desafios para a sua aplicação. A primeira, a ignorância dos professores sobre a importância das atividades lúdicas para a aprendizagem das crianças. Geralmente, professores recorrem apenas às aulas expositivas, característica da pedagogia tradicional, independentemente da faixa etária dos alunos. O segundo aspecto, professores que reconhecem a importância das atividades lúdicas para o ensino dos conteúdos, mas não sabem como utilizá-las. O terceiro ponto, professores que sabem da importância dessas atividades,
conhecem o modo de utilizá-las, mas não o fazem com medo de perder o controle de turma. Esses profissionais acreditam que as crianças, ao saírem para um ambiente maior, onde haja espaço para que elas se movimentem, não prestarão mais atenção à aula. Também acredita que a atenção das crianças está mais na sua imobilidade do que no seu interesse pelo assunto tratado. O último aspecto diz respeito à estrutura física das escolas, que não oferece espaços para o movimento, para o riso e para o barulho que acompanham, geralmente, as atividades lúdicas. Por fim, acreditamos que a partir de uma melhor qualificação dos profissionais da educação, da sensibilização de todos que fazem parte da escola e da família, poderemos incorporar o lúdico no processo ensino-aprendizagem, tornando prazeroso para todos que dele fazem parte. Muito obrigada, até o próximo texto. Referência: autora Eliana Guiar. Título do capítulo: Atividades lúdicas e escola. Subtítulo: Resgatando o prazer de aprender. Organização da obra: Maria Lília Imbiriba Colares. Título da obra: Colóquios temáticos em educação. Cidade de publicação: Campinas, Estado, São Paulo. Editora Alínea, ano 2005.